Fala aí, meus amigos do canal Segredo das Placas. Hoje estou com esse forno aqui na oficina com um defeito bem esquisito, pessoal. Então vamos estar fazendo a análise aí juntos e vamos estar resolvendo esse problema. Também aproveitei, pessoal, e fiz esse desenho do esquema elétrico do forno, onde durante o vídeo eu vou estar explicando passo a passo esse esquema elétrico aqui. Então um vídeo sensacional, um vídeo imperdível para quem gosta de aprender. Para quem acompanha aqui o canal já há mais tempo, viu que eu nunca trouxe vídeos sobre forno elétrico, né? Porque eu não trabalho com forno elétrico. Mas a pessoa que me pediu para mim dar uma olhada nesse forno aí, eu não pude negar, porque essa pessoa, né? Ela é minha esposa. Um abraço, um beijo para ela aí, Fernanda. Então, né? Eu aproveitei que eu abri aqui o forno, já aproveitar e gravar um vídeo também aí para vocês. Então, vamos lá. Esse forno, pessoal, um forno, como vocês podem ver, muito bonito, né? Um forno grande, litragem grande, da marca aqui, ó, a Nardelli, tá? Nardelli é a marca do forno. Deixa eu abrir ele aqui, ele tá um pouco desmontado, eu tirei as bandejas dele aqui, mas eu vou sentar aqui e vou explicar um pouquinho dele para vocês. Então ele tem uma resistência na parte de cima, resistência superior, tem a resistência da parte de baixo, a resistência inferior, e ele também tem um espeto giratório, ó. Isso aqui ele fica girando, ó. Tá? Você pode botar um pedaço de carne ali, um frango, né? E ele fica girando ali e vai assando, bem legal. E lá no fundo, né, temos o sensor de temperatura, tá? Então um forno bem simples, né? Aqui tá os botões dele, ó. Temperatura, o botão da resistência de cima, o botão da resistência de baixo e o botão do espeto, né, que fica ali girando. Ele não tem luz interna esse forno, tá? Mas e qual que era o defeito dele então? A minha esposa reclamou, olha, o forno tá estranho, ele não tá aquecendo direito, fui botar um prato lá para fazer, né, um prato que ela gosta de fazer aqui, e não assou, enfim. Em resumo, ela me disse que o forno estava fraco, né, o forno estava fraco. Então eu pensei, opa, deve ter alguma coisa de errado ali com as resistências. Então, fazendo uma breve análise, pessoal, lá em cima na minha casa mesmo, né, eu trabalho aqui na parte de baixo, aqui no porão, então analisando lá em cima na minha casa, eu botei ele para funcionar e eu não percebi o quê? Eu percebi que a resistência de baixo, a resistência inferior, ela não estava aquecendo quando eu botei para funcionar. Somente aquecia a resistência aqui superior à resistência de cima, tá? Então agora eu vou levar vocês aqui para o lado, agora eu vou posicionar aqui a câmera e vamos encontrar esse defeito aí. Então, pessoal, aqui está a lateral dele. Como vocês podem ver, é um forno muito simples, tá? Muito simples mesmo. Tanto é que eu nunca trabalhei com forno, né? Eu abri ele, já dei uma analisada aqui e já compreendi perfeitamente como é que ele funciona. Tanto é que eu fiz esse desenho aqui em poucos minutos, que eu já vou comentar sobre esse desenho aqui com vocês. Então aqui, ó, o que tem de diferente nesse forno aqui? Essa peça aqui, ó. O que é essa peça aqui? É o motor que gira o espeto giratório lá dentro, aquele espeto que eu falei para vocês. Como se fosse aqueles motor de prato, né, de micro-ondas, aí quem trabalha com micro-ondas já sabe, tá? Então aqui o motor do espeto giratório. Aqui em cima temos a resistência superior, que eu mostrei para vocês lá dentro, né? Aqui embaixo temos a resistência inferior, que era a resistência que estava com defeito. Já vou ensinar vocês a analisar para nós encontrar o defeito. Aqui em cima temos o ajuste de temperatura do forno. Olha lá, ó, o ajuste de temperatura dele fica aqui em cima. Aqui temos as chaves, ó. A chave que liga a resistência de cima, a resistência superior, e a chave que liga a resistência de baixo, a resistência aqui, ó, inferior, tá? Aqui temos o botão, né? Aqui temos os três botões, ó, que liga a resistência de cima, a resistência de baixo e o espeto giratório, que é essa chave aqui, ó. Essa chave então faz ligar e desligar, né, o motorzinho aqui para girar o espeto lá dentro. Aqui temos uma lâmpada, tá? Uma lâmpada, esse forno ele não tem a lâmpada interna. Essa lâmpadazinha aqui só indica, pessoal, quando o forno está trabalhando ou não, tá? Essa lâmpadazinha ali, ela acende. E aqui temos o temporizador dele, ou seja, o timer, né, ó, que faz aquele barulhinho de relógio, né, ó. O timer dele para você selecionar quanto tempo que tu quer que o forno trabalhe. Então, como vocês puderam ver, é um forno simples demais, pessoal. Para quem tem noção de parte elétrica, né, isso aqui é brincadeira de criança. Então, quando eu abri ele, fiz primeiramente a análise visual. Esse forno aqui é um forno novo, não tem muito tempo não. Minha esposa não usa ele tão seguido, tá? Então, como vocês podem ver, ó, um forno que está em excelente estado. Então eu fiz uma análise visual e na análise visual, sem pegar nenhuma ferramenta, né, medir nada ali, eu praticamente já encontrei o defeito. Depois com as ferramentas ali eu me certifiquei. Mas olha só, quem é bom aí, quem é detetive, né, que sabe fazer aquela análise visual ali detalhada, vai conseguir já encontrar o defeito aqui no vídeo sem nem eu falar. Prestem atenção aqui, ó.
né? Quem tem o olhar bom aí, o olhar clínico, né, já consegue ver um erro aí nessa filmagem que eu estou fazendo, tá? Mas eu vou mostrar agora com o multímetro como é que eu fiz para medir a resistência, né? Porque não esquentava a resistência. Então a primeira coisa que eu vou fazer é verificar a resistência ohmica dela utilizando o multímetro. Vamos lá. Então, pessoal, com a ajuda aqui do meu multímetro, esse aqui foi o primeiro teste que eu fiz quando eu abri o forno ali, né? E encontrei o defeito ali visualmente. Depois eu fui me certificar. Então eu tô com o meu multímetro aqui na escala de resistência. Peguei duas garrinhas aqui de jacaré, ó. Tá? Ó. Para me facilitar o vídeo, para me facilitar o teste. Então o que eu vou estar fazendo agora? Eu vou estar testando a resistência de baixo, que era a resistência que não estava esquentando. Qual escala? Escala de resistência, pode ser na menor escala, pode ser até na do BIP, ou pode ser na escala de 200, pode ser na escala de 2K, como tu quiser. Eu botei aqui direto, né, na escala aqui, ó, do BIP. Então, como é que eu vou fazer aqui? A resistência tem dois lados, eu vou botar aqui, ó, num lado aqui a vermelha e no outro lado a preta. Não tem lado, tanto faz, tá? Então, quando eu encostei aqui, percebam, ó, botei ali as garrinhas. O que me disse lá o multímetro? Que tem uma resistência de 50 ohms. Então a resistência está boa, aparentemente. Eu achei que a resistência estava aberta, mas a resistência estava boa. Lembrando que esse valor que me apresentou aqui, um valor próximo a 50 ohms, é o valor da resistência usada em 220 volts, que é a minha região aqui, tá? Se você pegar um forno desse e for ali, a resistência dele for 110, vai te dar outro valor aqui. Então, muito cuidado, não se baseie aqui no meu vídeo, porque meu forno aqui é 220 volts. Então, o que acontece? Fiz o teste da resistência, a resistência está boa. Então, qual que é a próxima peça a checar? A chave que liga e desliga a resistência. Essa chave aqui, ó. Olha lá, ó. Ó, chave liga e desliga do aquecimento inferior, do aquecimento de baixo. Essa aqui é do aquecimento de cima, ó. Tá? Da resistência de cima. Então, qual a peça que eu vou analisar agora? Ah, o botão que liga e desliga, então, esta resistência. Então, vindo aqui no botão, percebam só. Olha a diferença dele, ó, para o de cima. Ó, o de cima aqui, ó. Ó. Esse é o de cima, da resistência de cima, que está bom. E esse é o da resistência de baixo, que está ruim. Então, já encontrado o defeito, tá? Simplesmente desencaixou ali, ó, o botão. Por isso que quando a minha esposa lá, ela apertava aqui no botão, não dava o contato suficiente, né? E daí não aquecia a resistência aqui de baixo, tá? Mas calma que o vídeo não termina aqui, vamos estar arrumando esse botão aqui e depois vem a segunda parte do vídeo, que considero a melhor, que é onde eu vou explicar aqui, ó, o desenho que eu fiz. É muito importante isso aqui para quem quer entender parte elétrica. Fica no vídeo. Então, qual que é o teste que eu posso fazer na chave, né? Eu já encontrei o defeito, mas qual que é o teste que eu poderia fazer? Também o teste de resistência. Eu boto aqui, ó, uma ponteira do multímetro em cima e eu boto aqui a outra ponteira embaixo, certo? E eu venho aqui agora e aperto e pressiono o botão. Vai ter que dar uma resistência baixa lá no multímetro, ó. Aqui está o botão desligado. Agora eu vou pressionar ele. Perceba na tela do multímetro, ó. Ó, ele não dá o contato suficiente, ó. Liguei. Ó, ele até dá um pouco de contato, mas ele não dá o contato suficiente. Perceba o teste fazendo na chave de cima. Vamos mudar aqui para cima, ó, que essa chave aqui ela tá boa. Então vou mudar aqui para cima só para vocês terem uma ideia, ó. Olha só, ó. Desliguei, liguei. Desliguei, liguei. Então isso é uma chave boa, tá? Ó, tá? E essa de baixo ali é uma chave ruim. Tem várias formas de tu fazer essa análise aqui. Essa aqui é apenas uma forma, né? Também você pode ligar a resistência direto no 220, ligá-la direto na tomada, ela vai esquentar se você está achando que a resistência está com defeito. Então são vários testes que você pode fazer. Esse aqui é apenas um que eu estou fazendo. Lembrando que esses testes que eu estou fazendo de resistência é com o forno fora da tomada, tá? Com o forno na tomada energizado não se faz teste de resistências aqui. Então o que eu vou estar fazendo? Eu vou tentar empurrar essa chave de volta porque ela tem uma trava aqui, ó. Ela escapou somente a trava. Vou empurrar de volta, vou fazer uns testes. Se não funcionar, eu vou na internet, né, ou em alguma loja e vou procurar somente esse botão e vou trocar somente o botão. Mas vamos tentar aqui, ó. Então, galera, eu tentei conectar novamente ali, mas eu vi que ele não soltou simplesmente, ele derreteu. Olha só, ó, ele derreteu. Tá? E daí eu desmontei agora ali o botão, aqui tá ele, aqui tá as pecinhas dele. Eu vou dar um pulinho numa loja aqui no centro, ver se eu acho esse botão aqui novamente. Para mim tá substituindo o botão inteiro. Por que ele derreteu aqui, pessoal? Tá?
porque há um alto consumo na resistência. Para ligar a resistência tem um consumo muito grande. Então os contatos ali eles não estavam muito bons, de repente até de fábrica já. E daí cada vez que a minha esposa usava, ele esquentava bastante a chave. Tanto é que chegou num ponto ali, ó, que derreteu a chave, conforme vocês podem ver, ó. A parte de cima é como é que tem que estar, ó. Olha só. E a parte de baixo, ó, ela veio a derreter, tanto é que o botão ali chegou a se soltar. Então eu vou ver se eu acho um botão novo e já volto aqui. Beleza, pessoal? Voltando aqui, já substituí o botão. Consegui encontrar aqui numa loja na minha cidade aqui mesmo. Aqui tá o botãozinho, ó. Novinho, né? Agora ficou filé, hein? Ficou top demais, tá? Na verdade, esse botão ele é muito frágil, né? Vamos dizer assim, muito fraco, né? Para aguentar a corrente que a resistência consome. Então, né, qualquer mau contato, enfim, ali vai gerar um princípio de aquecimento que vai aumentar cada vez mais e vai fazer com que o botão, né, derreta, como aconteceu com esse botãozinho aqui, né, que eu troquei. Para trocar ele, né, você tem que puxar aqui para frente o botão, né, você puxa para cá, tem umas travas ali, é um pouco complicadinho de trocar, mas não é muito difícil não. Vamos para a hora do teste aqui agora. Um teste que eu gosto de fazer aqui bastante. Você vai pegar uma lâmpada aqui, ó. Pega uma lâmpadazinha dessas de geladeira, de micro-ondas, né? Uma lâmpada que seja 110 ou 220, dependendo da tua região. No meu caso aqui, ela é 220. Então o que eu faço aqui? Eu ligo a lâmpada em paralelo aqui na resistência, tá? Deixo aqui a lâmpadazinha aqui, boto o forno na tomada e ligo o botão. Se a lâmpada acender, eu já sei que chegou energia aqui na resistência. Vamos lá então, já conectado aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho a temperatura, vou aumentar aqui um pouquinho o tempo, né? E vou pressionar ali o botão, ó, do aquecimento inferior. Percebam, olha só. Tá? Vocês viram que a lâmpada acendeu, isso significa o quê? Que chegou 220 volts na resistência, porque a lâmpada que me indicou, a lâmpada acendeu. Então esse teste, né, você pode fazer essa análise de diversas maneiras, tá? Olha aí um forno, ó. Show de bola, voltou a funcionar perfeitamente. Vamos ver se já deu para sentir aqui, ó. Ó, já deu para sentir, já que a resistência começou já a esquentar, pessoal. Então, show de bola. Vamos para a próxima parte agora aqui do vídeo, que é o esquema elétrico. É muito importante vocês técnicos saber disso aqui. Então, pessoal, vou explicar agora o desenho que eu fiz para vocês, o desenho da parte elétrica do forno. Isso aqui é muito importante para vocês técnicos, né, que trabalham na área, entender de parte elétrica, e nada melhor do que começar com um forno elétrico que é super simples o seu funcionamento. Então vamos lá, ó. Aqui eu desenhei as peças elétricas do forno, tá? A resistência de cima, o espeto giratório, a luz e a resistência de baixo, tá? A luz que eu digo é essa luzinha aqui, ó, não é a luz de dentro do forno. Essa aqui é a luzinha que avisa, né, quando o forno está funcionando ou não. Tá? Uma luz indicadora, tá? Então aqui estão as peças elétricas do forno, certo? Aqui estão os botões, ó, para ligar a resistência de cima, para ligar o espeto giratório, para ligar a resistência de baixo. Então esses aqui são os botões, né? O botão de baixo, inclusive, que foi aquele que eu troquei, tá? E aqui eu tenho, ó, o seletor de temperatura e o seletor de tempo, o temporizador. Ou seja, aqui, ó, o seletor de temperatura, que você vai escolher a temperatura para o forno trabalhar, e o seletor de tempo, né, o temporizador, ó, que você vai selecionar quanto tempo que tu quer que o forno trabalhe, tá? Então, sabendo disso, pessoal, vamos lá para as explicações. Aqui eu tenho o plug do forno, fase, neutro e terra, né, os três pinos ali. Tá chegando aqui, ó, fase, neutro e terra. O fio verde é o pino do meio, né, que é o aterramento do forno, tá? E os outros dois, ó, o fio marrom e o azul, que tá vindo lá do nosso plugzinho, então, são os fios que vão trazer energia elétrica para o forno, ou 110 ou 220 volts. No meu caso aqui é 220 volts, fase e neutro. Pode ser fase e fase também, mas aqui no meu caso é fase e neutro. Então percebam bem, ó, esse fio marrom, pessoal, olha só, esse fio marrom tá vindo, depois ele se transforma aqui num branco, né? Esse fio aqui ele é muito importante, porque ele é o fio comum do forno. Comum, como assim comum? Olha aqui no desenho, ó. O fio marrom tá vindo e ele vai jampeado em todas as peças elétricas do forno. Ele vai na resistência de cima, vai no espeto, vai na luz e vai na resistência de baixo. Então esse é o comum do forno. Quando você bota o forno na tomada, todas as peças recebem energia de um lado apenas, tá? E para peça elétrica, né, poder funcionar, você sabe que ela tem que receber, né, energia de um lado e energia do outro, né? Ou seja, a fase marrom chega aqui em cima e a fase azul chega embaixo. Para chegar, né, a energia na parte de baixo dessas peças elétricas depende aqui, ó, dos botões, ó. Aqui está o desenho dos botões aqui que eu desenhei, tá? Então raciocina aqui comigo, ó.
A fase azul, por sua vez, né? O fiozinho aqui é azul, ó, que depois se transforma ali num cinza, ó. Perceba qual que é o caminho que ele faz, ó. Ele tá vindo, ele chega num dos lados do temporizador e depois ele vai lá pro espeto, ó. Pro botão que liga e desliga o espeto giratório lá dentro, pro botãozinho. Então quando eu apertar esse botão, a fase azul que tá aqui, ó, ela pula para cá, o espeto vai receber a fase azul num lado e fase marrom do outro. O que vai acontecer com o motor do espeto? O motorzinho do espeto aqui vai começar a girar lá dentro, tá? Então, um princípio bem básico aí de funcionamento. As outras peças do forno, né, que é a luz do forno, a resistência de baixo e a resistência de cima, só vão receber energia quando essas chaves aqui estiverem acionadas. Que chaves são essas? O temporizador e a temperatura. Tá? Então, quando você girou aqui, ó, o tempo dele, essa fase azul que está embaixo pula para cima. Quando você selecionou o tempo, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas. O tempo que você escolher. Então, você girou a chave de tempo, a fase azul que está embaixo pula para cima e alimenta o botão de temperatura, aquele que vai lá em cima, ó, tá? Quando você gira o botão de temperatura para 50 graus, para 100, para 200 graus, né, enfim, essa fase azul que estava em cima, ela pula para baixo. Tá? Então ela vai alimentar os botões, ó, o botão da resistência de baixo e o botão da resistência de cima. Quando eu aperto daí o botão, por sua vez, a fase azul que estava embaixo pula para cima, chegando então na resistência. A resistência recebe, né, os 220 volts e recebe aqui os 220 volts se eu apertar daí o botão de cima. Tá? Então isso aqui é muito simples, pessoal, muito simples mesmo. Eu nunca tinha aberto, né, um forno na minha vida. Eu abri o forno aqui hoje, né, já consegui fazer esse desenho aqui, já consegui fazer o conserto dele também. Tá, galera? Então isso aqui se chama esquema elétrico, que é lógica, tá? É muito simples, ó. Então se eu botar o forno na tomada e apertar aqui o botão, não vai ligar a resistência, se esses outros dois aqui não tiverem acionado. Então tem que girar o tempo primeiro e tem que girar a temperatura primeiro. Outro detalhe da temperatura também, quando você gira o botão de temperatura para 50 graus, para 100 graus, por exemplo, aqui, ó. Você gira aqui para 100 graus, tá? Quando atingir 100 graus lá dentro, o que vai acontecer? Ele tem um sensor de temperatura, ó, esse fiozinho aqui que está indo lá dentro do forno, que quando ele atingir 100 graus, esse sensor avisa aqui, ó, e ele corta a passagem, ou seja, ele estava fechado aqui, o azul ele abre aqui, ó, para cortar, mesmo que o botão aqui esteja ativado, né, mesmo que o botão, ó, esteja aqui, ó, para dentro, acionado, se não tiver a fase azul chegando embaixo do botão, a resistência não vai funcionar. Tá? Então isso aí são detalhes, né, que tem aí no forno elétrico. E por último, né, não menos importante, é a luz, né, a luzinha aqui, ó, que fica aqui, que avisa, né, quando o forno está em funcionamento. Então essa luz aqui, como vocês podem ver, ó, quando você girou aqui, ó, o tempo, girou a temperatura, vai chegar a fase azul na luz, ó. E o marrom já vai estar chegando, então a luzinha vai acender. Então essa luzinha, ela avisa, né, para a pessoa lá, dono do forno, né, ou para o técnico também, essa luzinha, ela avisa quando aqui, ó, tá girado o botão do tempo e girado o botão de temperatura. Então, quando você girou esses dois botões, a luzinha já vai acender, avisando que tem energia aqui nos botões, ó. Tá? No botão da resistência de baixo e no botão da resistência de cima. Que é só você apertar que as resistências vão receber, então, né, a energia ou 110 ou 220. Tá certo, galera? Espero que vocês tenham gostado, então, dessa super videoaula que eu preparei aqui hoje para vocês. Se vocês gostaram, já sabe, né? Deixa aquele joinha, que isso é muito importante aqui pro canal. Se você não é inscrito, se inscreva aqui, considere se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos, vídeos sobre placas de lavadores. Estou até aqui com a bancada um pouco bagunçada aqui. Placas de lavadores, placas de micro-ondas, testadores de placas, de máquinas, né? Muita coisa bacana eu sempre trago aqui para vocês no canal. Como eu falei, toda semana trago vídeos novos. Comenta aqui embaixo para mim saber se vocês gostaram desse desenho aqui que eu fiz. E não deixe de compartilhar também o vídeo, né, nos seus grupos aí com os seus colegas. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.